Durante a noite com uma lua cheia iluminando o céu. Os instintos do licantropo provaram ser incrivelmente difíceis de conter. Dúvidas de que ele não fosse mais um ser humano o visitaram no meio de várias noites também. Toda vez que isso acontecia, sua raiva aumentava e ele simplesmente não conseguia ficar parado. Então, ele começou a vagar do lado de fora, mudando para a aparência do lobo. Ele saltou sobre os telhados de arranha-céus enquanto se banhava ao luar. A força das pernas dessa forma de lobo era tão grande que ele poderia facilmente pular um prédio de 10 andares com um único salto. E durante sua corrida rápida pelo horizonte enquanto era bombardeado pelo forte ar noturno que passava por sua pele, sua tristeza parecia-se dissipar. Pelo menos por um tempo. Muito provavelmente. Ele não se lembraria do que estava fazendo agora. Na manhã seguinte. Mas não importava nada nesse momento. Fua! Antes que ele percebesse, Saidin se viu chegando no topo de um prédio muito alto. Enquanto ele estava lá, bebendo ar frio naquele lugar alto, alguns de seus instintos ardentes haviam esfriado um pouco. Onde é esse lugar? Enquanto coçava o topo de sua cabeça com as garras que eram mais duras do que mitril, Saidin caminhou em direção às grades do telhado. Quando olhou para cima, não podia ver nada além de escuridão profunda pelo caminho vazio da estrada. Bem abaixo. No entanto, as faixas prateadas das letras iluminadas por neon ainda conseguiram perfurar a escuridão sombria. Romance do Amanhecer. Este era o hotel onde os Batores estavam hospedados atualmente. Saidin surtou momentaneamente. Ele utilizou inconscientemente as informações obtidas enquanto estava consciente. Mas não houve tempo suficiente para ele descobrir isso. Afinal, ele havia sentido várias presenças logo além da porta de acesso metálica ao telhado. Ele estava prestes a tirar o inferno de lá. Mas então, Saidin parou de se mover. Havia pelo menos 10 deles atrás da porta. Mas bem, nenhum deles era forte o suficiente para realmente causar-lhe quaisquer problemas significativos. Posso usar o Dark Energy Link aqui. Ele olhou para a porta de metal enquanto pensava nos conjuntos de habilidades disponíveis que poderia usar. Se ele acabasse de capturar um deles vivo, não seria capaz de extrair informações valiosas sobre esses vampiros bastardos. A porta de metal do telhado se abriu com um forte estrondo. O que? 10 capangas verificaram apressadamente a situação no telhado para encontrar a criatura desconhecida que teria rompido a barreira. Talvez fosse um pássaro ou algo assim. Quando um dos capangas falou com um apóstolo de sua suspeita, o luar iluminando a área de repente vacilou. Era como se a própria lua estivesse tentando iluminar a figura oculta. Quem vai lá? O apóstolo gritou. E, ao mesmo tempo, garras aterrorizantes cortam um dos capangas enquanto desenham linhas estranhas no ar. Foi apenas um ataque. Mas então, essas garras fluíram como se estivessem sendo puxadas por correntes e presas em outro vampiro próximo. Num piscar de olhos, 9 gritos subiram alto no céu. Vendo todos os seus subordinados perecerem, o apóstolo entrou em pânico e abriu os olhos. E, finalmente, avistou uma certa criatura parada, refletindo o luar. Ia. Um par de olhos prateados e uma juba selvagem que era da mesma cor da lua. As mandíbulas salientes de uma fera e linha de olhos incomparavelmente afiada e penetrante. E aquela pelagem macia e sedosa, essa fera que falava.
Só podia ser. Essa aparência era a coisa mais aterrorizante que esse vampiro já tinha visto. No final, ele desmaiou onde estava enquanto mostrava o branco de seus olhos e bolhas de espuma saindo de sua boca. As fileiras de vampiros foram divididas em 6. De escravo para plebeu. De plebeu para capanga. De capanga para crente. De crente para apóstolo e, finalmente, o ancião. E para esclarecer melhor, o posto de escravos não foi preenchido por vampiros. Esta era a classe que consistia naquelas raças não vampiras sob o feitiço da magia do charme. Em outras palavras, eles eram literalmente escravos sob o beck e o chamado dos vampiros. Por outro lado, um vampiro tinha que ser pelo menos da patente de soldado capanga para ser tratado como uma verdadeira força de combate. Os que estavam neste posto possuíam proezas de combate iguais às dos cavaleiros de nível médio a médio ou magos classificados como CD. A partir daqui, cada elevação na hierarquia correspondia à elevação no poder igual a dos níveis de cavaleiro. Então, no nível de um apóstolo, era pelo menos em torno dos cavaleiros de nível médio ou dos magos com rankings em torno de A. No entanto, se alguém era forte apenas em realizar magia, mas não tanto em habilidades físicas, então essa pessoa era tão boa quanto um pato sentado para o licantropo. Esse foi o caso do apóstolo, capturado vivo há pouco. Quando esse cara foi comparado aos outros apóstolos que o atacaram em Azeline alguns dias atrás. O nome desse pobre apóstolo que ele pegou era Rossadel. Como ele ainda era muito jovem, os poderes de sua linhagem ainda não haviam se manifestado completamente. Portanto, sua força não era melhor do que a de um crente. É a verdade. Pelo menos, segundo sua própria boca. Era isso. Bem, então, é toda a informação que você sabe. Sim. Sim. Além das coisas já reveladas para o mundo. E o fato de que Batory está pulando de raiva. Isso é tudo que eu sei. Juro. O sempre tão falante apóstolo começou a gritar. Completamente assustado assim que Saidin apertou seu rosto mais de perto. Essa reação foi bastante engraçada. Então Saidin soltou uma risada leve que soou como um rosnado ameaçador. Por causa disso. Porém, espumas borbulharam dos cantos da boca do vampiro como se ele estivesse prestes a desmaiar novamente. Saidin ficou um pouco confuso sobre isso. Pensando. A aparência do lobo é tão assustadora. Achei que estava muito bem. Especialmente entre outros lobos. Dando um passo para trás. Saidin arranhou levemente o pelo em seu peito com suas garras enquanto caía em um pensamento profundo. Ele já havia terminado de estabelecer o elo de energia escura entre ele e este vampiro. Uma vez que todas as suas habilidades aumentaram em níveis de proficiência após sua evolução para o licantropo. Se ele contornasse isso de forma inteligente, ele não poderia ser capaz de inserir uma toupeira dentro das fileiras dos vampiros. Ah! Sim. Não é possível identificar aqueles escravos. Pessoas normais sob a magia do encanto ou o que quer que seja. Ele pensou nisso há pouco. Esta foi uma das principais razões pelas quais os vampiros poderiam exercer enorme influência no mundo. Apesar de seus números serem baixos. Embora esse cara apavorado lhe dissesse que um apóstolo de pleno direito poderia controlar até 5 escravos com vontade. Ele ainda não havia mencionado o tamanho da escala de tudo isso. Em eu
Ainda não sei. Quem controla qual escravo? Não falei com muitos outros apóstolos porque ainda sou muito jovem. Você nem conhece seus próprios escravos. Não. Não, 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 não. Claro que sei quem são. Posso dizer tudo o que você quer saber. É claro. Foi porque esse tolo ainda era imaturo. Sua atitude um tanto honesta até pegou Saidin de surpresa. Era como se não houvesse necessidade de fazer toda a coisa do Dark Energy Link. Só tem 3 pessoas abaixo de mim. Um artista chamado Ayon Rui. Um promotor assistente da área metropolitana de Seul. Kim So-Roi. Finalmente. Yuk So-han. Um membro recém-eleito da Assembleia Nacional. Mas quando esse apóstolo lhe falou do tipo de pessoas que estava sob seu feitiço de encanto, Saidin não pôde deixar de se surpreender. Pensar que alguém como Ayon Rui, que era considerada a melhor atriz da Coreia do Sul, era uma escrava, para não mencionar um procurador que estava em contato direto com os centros do poder político, bem como um membro da Assembleia Nacional. Também. Isso não significava que Saidin agora também tinha influência sobre esses 3. Com esse bônus inesperado, os lábios de Saidin tremeram de felicidade. Kill. Você só usa figurões como eles como escravos. Ah. Não. 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 Minha sorte foi melhor. Eu os encantei antes que eles se tornassem famosos e então os apoiei silenciosamente dentro das minhas possibilidades. Eles subiram até onde estão por suas próprias mãos. Foi uma resposta bastante aceitável. Que interessante. Contudo, desde que eu consegui o que eu queria, você não tem mais utilidade para mim. Saidin deliberadamente fez um sorriso sinistro e abriu a palma da mão. Sua mão, que tinha o dobro do tamanho da cabeça do vampiro, desenhou uma sombra ameaçadora através das paredes. Não. Eu. Haak. Por favor. Espere. O corpo do jovem apóstolo se contorcia enquanto chorava como um bebê. Ao mesmo tempo, começou a lançar insultos contra seus colegas inúteis com uma voz aguda que poderia se dividir em 1 ou 2 momentos. Capangas lixos. Apóstolos e crentes que não serviam para nada e, finalmente, até mesmo seus donos, os batores. Como ele deve ter sido patético e desesperado. Oi. Saidin agarrou o rosto do apóstolo e falou. Como sua boca estava coberta por aquela mão enorme. Tudo o que ele podia fazer era acenar com a cabeça com urgência. Quer viver? Mostrando o quanto queria continuar vivendo. Esse vampiro até começou a lamber a palma da mão de Saidin. Ah! Mesmo. Olhando para baixo nessa fraqueza desesperadamente patética. Os lábios de Saidin se torceram em um sorriso maligno. 5 dias depois. O dia prometido com Kim Il-rin. Saidin esperou que ela chegasse na frente da aldeia Orc e quando ela apareceu como um relógio. Ele rapidamente se transformou no Orc-herói e a recebeu. Parecia que Il-rin queria genuinamente conversar com ele. A julgar pelo quanto ela estava batendo sem parar. Mas o Orc-herói simplesmente foi direto para a arena de Deulo.
Embora fosse nominalmente uma arena de deulo, nada mais era do que um pedaço de terra feito de pedras e terra para lutas greco-romana. No entanto, o duelo real facilmente transcendeu a mesquinhez da arena com sua ferocidade que combinou com uma batalha real. O ataque destrutivo da massa que esmagou a própria atmosfera, bem como a aura de espada que esculpiu limpo no ar. Explosões gigantescas de sons reverberavam como se houvesse um deslizamento de montanha acontecendo em algum lugar toda vez que duas armas colidiam, com cada uma representando um estilo de combate diferente. Mas, em última análise, exibindo níveis semelhantes de poder destrutivo. Mas, honestamente, Kim Il-rin não estava indo com tudo. É claro que, com exceção de seu traço, ela estava usando todas as suas proezas físicas. Mas seu verdadeiro poder estava com esse traço dela. Para Saidin em sua forma de orc-herói. No entanto, ele estava realmente dando 100%. Ele não ativou o guerreiro da reversão. Mas à medida que o duelo progredia, seu raciocínio gradualmente desapareceu. E no final, vê-lo habilmente desviar seus ataques repetidamente e tentar pousar em contra-ataques o deixou furioso além das palavras e ele ativou o guerreiro da reversão. Como seria de esperar? A atmosfera mudou rapidamente à medida que a aura avermelhada escorria do corpo do orc. Kelka. Infelizmente para ele, seu estado confuso durou apenas um piscar de olhos. Ela lutou para desviar a massa poderosamente esmagando-a. E então rapidamente correu para mais perto do orc antes de atingi-lo no braço com seu traço. Desideratum ativo. Tac. Para ele, parecia uma pequena pedrinha batendo levemente em sua pele, rapidamente descartando como nada importante. O orc tentou empurrá-la para longe com um equipamento de ombro. No entanto, como se estivesse colado ao chão, seus pés não cediam. Só então sua cabeça quente esfriou um pouco. Percebendo o que havia acabado de acontecer aqui, ela atribuiu propósito à sua espada. A razão pela qual ela poderia se tornar a cavaleiro de nível mais alto de todos os tempos. Mesmo que seu traço não fosse um tipo de crescimento. Ela tinha usado seu traço. No final. Já que você usou uma habilidade primeiro. Estou apenas devolvendo o favor. Certo. E o Rin olhou para o orc em luta como se ele fosse a coisa mais fofa e então bateu levemente na cabeça dele com sua espada. É a minha vitória. Mas você enganou. Ele estava ficando mais irritado quanto mais olhava para o sorriso radiante de Yurin que mostrava como ela estava segura de sua vitória. O que o fez lutar ainda mais. Enquanto ele fosse o orc. Não havia nada que ele pudesse fazer contra sua natureza. Ele sabia bem o suficiente que não deveria lutar tanto. Mas tentou libertar seus pés sem parar. Músculos por todo o corpo se projetavam como balões prontos para estourar e vasos sanguíneos se projetavam visivelmente em seu rosto. Você deveria desistir agora. As restrições não serão desfeitas tão facilmente. Já que passei bastante mana. Mas ela não contava com a persistência do orc perfeitamente alinhada com o próprio sistema. O anfitrião tentou desesperadamente vencer o misterioso poder do mundo. Essa persistência resultou na aquisição da habilidade passiva. Resistência parcial.
A nova habilidade passiva reage positivamente com o seguinte: raça licantropo. Propriedade corpo de mana, e habilidade única de raça divindade da forma Leviatã. A habilidade passiva resistência parcial foi convertida para resistência. Resistência em nível de proficiência. F. O poder que pode interferir nos fenômenos naturais que é a base do mundo, bem como capaz de resistir ao conceito e ao princípio. Para uma habilidade adquirida durante um duelo, parecia haver muitas palavras surgindo em sua visão. No entanto, o orc apressadamente descartou esses assuntos triviais e espremeu com força cada pequena gota de força de todo esse corpo. E então, com o som da sujeira caindo, seu pé começou a levantar do chão de verdade. Naquele momento, o rosto de Yurin foi tingido nos tons profundos de choque total. Contudo, Groan, como esperado, ainda era impossível se libertar de suas restrições com apenas uma F-skill. O orc vacilou grandiosamente em total exaustão e até acabou largando sua massa. O orc ficou furioso com o fato de que sua luta final foi em vão. E ao mesmo tempo, Yurin estava engolindo sem palavras sua saliva. Esse foi um evento que ela nunca havia experimentado antes. E assim, ela não conseguiu entender o que acabou de acontecer ali. Claro, houve momentos em que ela não tinha mana suficiente. Mas quando seu traço ativava, sempre funcionava para ela. Não importa o que acontecesse. Enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, o orc começou a fazer birras como se dizer que ter suas pernas contidas estava ficando bastante irritante. Ela só então recuperou sua mente errante e tentou pacificar o orc. Por favor, aguarde mais 2 minutos. Essa contenção deve durar 3. Entendeu? Era agora a hora do intervalo após o fim do duelo. O orc caminhou em direção a Qin Yurin, que estava ocupada limpando o suor de sua testa, e entregou-lhe um recipiente de madeira com água de nascente. Ah! Muito obrigado! Yurin sorriu brilhantemente e agradeceu. Mas Saidin descartou levemente isso enquanto se jogava no chão para verificar novamente os detalhes da habilidade que ele havia adquirido. Resistência em nível de proficiência. F. O poder que pode interferir nos fenômenos naturais que é a base do mundo, bem como capaz de resistir ao conceito e ao princípio. Tanto seu nome quanto a descrição soavam simples e ambíguos ao mesmo tempo. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, ficava mais claro quanto havia potencial com essa habilidade, capaz de interferir nos fenômenos naturais que foram a base do mundo, bem como no conceito e no princípio. A partir dessas palavras, o que Saidin poderia inventar era o conceito de espaço e o princípio do tempo. A possibilidade real dessa habilidade permitir que ele distorcesse o espaço e invertesse o fluxo do tempo era muito baixa. Especialmente considerando que ele ganhou essa habilidade durante o duelo. Então, compreensivelmente, sua fé nela sofreu um grande golpe. Mas, novamente, houve uma coisa que restaurou esmagadoramente sua fé nessa habilidade. Um pouco. Proficiência em habilidade. 0,000%. Era o valor mostrado em sua janela de proficiência. Era até menor do que 3 casas decimais. E ele tinha que realmente se concentrar para ver o número real de 0,00075%. Se fosse assim,
Isso não significaria que uma vida inteira de trabalho duro poderia apenas levá-lo ao nível de DEI no máximo. Você não está mais curioso? Como ele estava submerso nesses pensamentos duros. Ela de repente começou a falar com ele. Ela estava olhando para o orc que parecia ter zero interesse nela com um bico. O que? Ah. Certo. A razão pela qual ela se encontrou com Kim Han-seol. O orc assentiu com a cabeça e perguntou-lhe sobre isso. Você não parece mais estar curioso sobre isso. Mas bem. Uma promessa é uma promessa. Então. Yu-Hin soltou uma tosse falsa e continuou. É simplesmente um favor dele. Pedindo que eu investigue e compile um relatório sobre um determinado homem. Um dos meus subordinados é próximo dele. Mas eu não gosto de fazer isso. Já que parece que estou bisbilhotando pelas costas dessa pessoa. Ela então estudou sutilmente as reações do orc. Sua expressão facial permaneceu a mesma de antes. Temível. Investigar. Ah. Isso. Explicando que é um pouco complicado. Então. Veja. Somos filiados ao governo de. Não. Espere. Eu tenho um chefe. Entendeu? E esse chefe quer um relatório detalhado sobre algumas outras pessoas. A razão para isso é. Facilite a governança. Bem. Honestamente. Nem eu sei o real motivo. Estou apenas fazendo como me mandaram. Se eu não fizer isso, será problemático para minha ordem. Agora que ele tinha ouvido isso, o assunto não era tão importante. Afinal, agora que seu mal-entendido sobre a gravidade do assunto foi resolvido, toda a tensão deixou seu corpo e, assim, o orc soltou um poderoso bocejo. O que é isto? Até os orcs bocejam. Kim Yu-Hin caiu na gargalhada de criança depois de ver o bocejo intempestivo do orc. O favor que Kim Han-seol pediu a Yu-Hin não passou de um pretexto. E a verdade de suas intenções foi revelada depois de uma semana. Foi membro da Sociedade Trilogia. Não só isso. Ele foi seu membro fundador. Para começar, embora desde que se tornou ministro do governo, ele tenha deixado a sociedade. Pelo menos na superfície. Foi a trilogia que resolveu o escândalo vergonhoso que ele sofria no passado. Detectamos um complô liderado por Kim Han-seol para implicar você, o mestre da guilda. Mas o assunto é bastante complicado e parece que não vamos conseguir evitar que a notícia surja. Pode-se dizer que essa tentativa de suprimi-lo não foi apenas de Kim Han-seol, mas de uma certa guilda também. Ou, possivelmente, um esquema de alguém escondido dentro daquela guilda, que era da espécie questionável. Saidin tinha certeza de que a última opção era verdadeira. Foi há apenas 2 semanas que os vampiros tentaram emboscá-lo. Afinal, era um prazo muito próximo para chamar de coincidência. Mas, qualquer que fosse o caso, Saidin ainda corria o risco de ser incriminado. Quanto aos seus crimes, ele não tinha 100% de certeza do que, mas parecia estar relacionado a impostos. Então, qual é o problema dele comigo? Parece que Kim Han-seol vai usar as alíquotas de imposto de renda do ferreiro orc. Até agora,
O Orc ferreiro mantinha o anonimato e nos usava aqui na sociedade para fazer negócios. O problema decorre do fato de que as alíquotas do imposto de renda da sociedade e as alíquotas preferenciais do imposto de renda do ferreiro são claramente diferentes. Para começar, era verdade, Saidin ouviu dizer que as taxas de imposto para ferreiros eram mais baixas, a fim de incentivar a mais a ingressar na profissão. Neste momento, temos aplicado as alíquotas da sociedade. Mas antes que a sociedade crescesse para seu tamanho atual, calculamos os impostos de todas as receitas das vendas dos produtos do Orc de acordo com as taxas preferenciais do ferreiro, e o restante era depositado na conta bancária aberta sob o nome do presidente da sociedade. Esse é o ponto mais preocupante no momento. Saidin estava desenvolvendo uma enxaqueca apenas ouvindo isso. Mas ser arrastado pela lama o irritava ainda mais. A raça de licantropos não suportava estar na ponta da meada. Honestamente, até Saidin estava ficando muito furioso agora. O que podemos fazer a respeito? Ou seja, peço desculpas, mas não podemos pensar em uma resposta para isso. Mesmo que renunciemos às alíquotas preferenciais desse ferreiro e paguemos o déficit. Isso, por sua vez, será visto como uma admissão tácita de sua culpa. Além disso, com a data de anúncio da promoção bem-sucedida do Grêmio faltando apenas um mês, o que quer que decidamos responder, isso acabará negativo para nós. Senhor. Parecia que o primeiro colocado se tornou um bando de covardes sujos no momento em que o segundo lugar se fechou. Saidin cerrou os punhos com força. Seus dedos estalam alto. Claro. Havia uma maneira que ele poderia pensar, que potencialmente resolveria essa questão. Muito provavelmente, Kim Il-sung também deve ter pensado nisso. Só que, como o Saidin era bastante sensível a esse tema, o veterano mercenário ainda não havia mencionado isso em consideração. Parece que não pode ser ajudado. Então, se a notícia chegar, então eu vou revelar que eu sou o ferreiro Orc. No entanto, se ele pode ser bloqueado de alguma forma, por favor, dê tudo de si. Vou dar o meu melhor. Fu. Sim. Aliás, há outra coisa. Saidin soltou um suspiro. Sua respiração aquecida estava cheia de sua raiva fervente. No início, ele queria usar a forma moderada. Em vez de arrastar Kim Han-seol para baixo, ele prefere empurrar o Baek-song à força. Mas agora, vamos fazer nossa própria investigação de antecedentes agora. Não apenas Kim Han-seol, mas vários de seus apoiadores também é hora de retorno. A agência de inteligência, que foi criada dentro das sombras da companhia de mercenário monstro agora contava com mais de 130 agentes. A maioria deles era do tipo gato e, de acordo com Kim Il-sung, havia 3 deles que eram bons o suficiente para serem inseridos em uma complicada guerra de informações. Obviamente, seria demais esperar que esses agentes descobrissem informações ultrassecretas apagadas dos registros pelos líderes da atual administração. Mas, inversamente, descobrir falhas de um punhado de pessoas seria mais fácil do que roubar doces de um bebê. E enquanto essas falhas forem descobertas, o público e a mídia farão o acompanhamento e os enterrarão vivos. Obviamente,
O pessoal da mídia escolheria ficar do lado do partido mais forte para que todo o caso se tornasse uma batalha entre os apoiadores dos bastidores. Mas nunca seria uma guerra. Eles nunca seriam capazes de descobrir quem estava atacando Kim Han-seol. E o que aconteceria na situação em que a substituta de Kim Han-seol já estivesse posta em pedra? Alguém que pudesse jurar sua lealdade e obediência. Pelo menos superficialmente. E também possuindo o dobro da habilidade. Ou seja, e o Baek Song? Que escolha fariam? Seja para segurar um passivo político ambulante com pesadas pedras empilhadas contra ele, ou para chutá-lo para o meio-fio e abraçar uma pérola limpa e bonita. Em vez disso, era dolorosamente óbvio. Kim Sae-jin mal podia esperar para conhecer Kim Han-seol daqui a 2 dias. Você não está fazendo isso. De verdade. Mas você tem aparecido muito em programas de TV ultimamente. Por que só não este? O tempo de gravação deste também é curto. Uma certa tarde de verão. Como Sae-jin estava sob pressão de seu problema complicado. E o Sae-young apareceu segurando um roteiro de um talk show de TV e começou a chorar sem parar. Além disso, você estaria aparecendo junto comigo. O culpado foi o convite repentino vindo do chamado talk show do casal. Deve ser legal para nós dois. Sabe? Isso porque Sae-young, incapaz de suportar mais, Sae-jin finalmente a chamou em voz baixa. Um. O corpo de Yoo Sae-young tremeu por um segundo. Então, nem mesmo olhando para ela, Sae-jin suspirou grandiosamente enquanto massageava suas têmporas. Vamos falar sobre isso mais tarde. Estou muito ocupado agora. Com o quê? Com que trabalho? No entanto, Yoo Sae-young não conseguiu terminar sua pergunta. Sua expressão facial e sua linguagem corporal atual mostraram o quão verdadeiramente incomodado ele estava com a presença dela aqui. Ela só conseguia olhar para ele com os lábios bem fechados. Ele parecia tão frio e indiferente agora. Concentrando-se naqueles documentos em suas mãos. Também não foi só desta vez. Ela podia sentir isso em sua pele. O quanto ele estava incomodado com ela. Mesmo que Sae-jin tivesse negado. Sem dúvida. Ele havia mudado. Então, eu deveria começar. No entanto, ela simplesmente não podia dizer nada ressentido em relação a ele. Afinal, ela sabia muito bem quem detinha todas as respostas nessa relação. De repente, ela sentiu arrependimento. Naquela época, quando Sae-jin não conseguia mais suprimir seus desejos, ela deveria ter deixado que ele a abraçasse. Sentindo-se arrependida, Yoo Sae-young segurou a maçaneta da porta. Espere. Ela ouviu Sae-jin de suas costas. Suas emoções pesadas se reverteram de forma cada vez mais sutil. E a força que segurava a maçaneta da porta automaticamente a deixava. Assim mesmo. Sae-young. Sempre que ouvia seu nome sendo falado de seus lábios, sentia-se tremer. Sae-young se virou. Com o rosto levemente avermelhado. Há algo sobre o qual eu gostaria de falar com você. No entanto, em suas palavras seguintes, seu rosto endureceu um pouco. Em vez disso, ele queria falar com ela. Kim Sae-jin muitas vezes batia no mato assim. Sempre que precisava da ajuda do Down em algo. O que seria? Eu.
Seja sempre bem-vindo. Mas, para ela, até ser usado por ele estava tudo bem. Porque isso significava que ele precisava dela. Isso não significava que havia uma chance de as coisas se desenvolverem ainda mais. Tudo o que ela precisava fazer era trabalhar mais para desenvolver o relacionamento. Certo. Por favor. Venha sentar-se na minha frente por um tempo. Kim Sae-jin sorriu profundamente e apontou para a cadeira à frente. Passaram-se vários dias tranquilos. Como se fossem proverbial calma antes da tempestade que se aproximava. E o Sa-young disse que faria o que pudesse. Mas também avisou que também não seria fácil. Afinal, no momento em que o Down se envolve, suas corporações rivais provavelmente entrariam na briga também. Ou seja, não foi possível impedir que a notícia saísse. E assim, enquanto ele estava atolado em muitas coisas diferentes, a aldeia dos duendes continuava a crescer de força em força. Agora, era grande o suficiente para ser chamada de cidade subterrânea. Isso é um espetáculo para se ver. Não é? Kim Sae-jin explodiu em uma risada oca. Enquanto olhava para goblins jogando o esporte de jogo com suas pernas curtas e corpos pequenos. Essas criaturas estavam gastando doce tempo de inatividade ganho após 8 horas de trabalho exatamente como os humanos fariam. Verificando-os de vez em quando. Sae-jin achou que suas ações eram bastante adoráveis. De alguma forma. Como? Por exemplo, um duende que não havia recebido a bola estava coçando a nuca enquanto parecia envergonhado. Com toda a honestidade, Sae-jin não esperava encontrar mais sobre o fato de que os goblins possuíam o QI mais altos entre todos os monstros por aí assim. Ensinei o esporte para eles. Achei uma pena que o padrão de vida atual deles consistisse apenas em comer e dormir. É uma boa ideia. Vendo quão gordos esses goblins que fazem poções estão agora. Parece que as coisas estão indo bem desse lado, mas... E os duendes de bruxaria? Os usos potenciais dos duendes da bruxaria eram realmente enormes. Aquelas técnicas de bruxaria que já eram conhecidas pelo resto do mundo. Incluindo os gostos de restrições, detecção, proteção, etc. etc. Eram praticamente o mesmo que feitiços mágicos muito úteis. Além disso, foi possível transferir conhecimento via sangue graças ao traço espécie específico de Goblin. Em outras palavras, todas essas técnicas criadas pelos duendes da bruxaria se tornariam dele. Muito em breve. Bem, eles estão fazendo o seu melhor. Mas os resultados não são muito animadores neste momento. Parece que a ausência de uma figura de liderança está desempenhando um papel aqui. É assim. Bem, até mesmo a chamada transferência de conhecimento era, na verdade, o cacique passando para um duende de bruxaria subordinado. Afinal, assim que Sae-jin estava prestes a lamber os lábios em arrependimento, os telefones dele e de Il-sung começaram a tocar ao mesmo tempo. Isso com certeza foi ameaçador. Os dois se encararam brevemente, antes de correrem em direção à superfície. O crime de evasão fiscal por parte do presidente do monstro, Kim Sae-jin, já foi descoberto. O valor é de 46 milhões de dólares. Produto da venda de armas. Um dia antes da reunião marcada com o ministro, a notícia finalmente veio à tona. Como era de se esperar. Tinha a ver com o imposto dele.
Como se tudo estivesse combinado antes do tempo. A notícia se espalhou rapidamente. E a reunião com o ministro foi devidamente cancelada, levando a esta segunda notícia. Que dizia que Inside insulta um ministro do governo, ou algo do tipo. Então, ele nem estava planejando se encontrar. Além disso, ele agora entendeu por que Kim Han-seol pediu a Kim Il-rin para investigá-lo. Entretanto, a Divisão Especial de Investigação recebeu relatórios do Serviço Fiscal Nacional e de membros do monstro. Acima estava um único trecho do artigo que ocupava as seções superiores dos resultados de pesquisa do site do portal. Esta frase teve um enorme impacto no público. É claro que, embora aparentemente não tivesse nada a ver com seu problema fiscal, não era mentira que alguém fizesse um relatório. Assim, mesmo que Kim Il-rin e Yi-rin tentassem limpar o ar tardiamente, tudo o que a publicação de notícias tinha a dizer era: os repórteres cometeram um erro ao apressar a história. Se Kim Sae-jin não soubesse o que realmente estava acontecendo, então seus membros da sociedade acabariam sendo alienados uns dos outros aqui. Assim como agora. Eu não falei nada calunioso para ninguém. Tô falando a verdade. E Yi-rin tremeu muito ao entrar no escritório de Sae-jin. Ela também ouviu que Kim Il-rin estava indo às pressas em direção ao QG no momento também. A única coisa que eu relatei foi o que eu vi o seu presidente. As rotinas diárias. E eu nunca sequer mencionei nada relacionado a questões tributárias. Eu sei. Foi a primeira vez que ele a viu tão inquieta e com medo. Então Sae-jin gentilmente a tocou no ombro para acalmá-la. Eu já sei que esse evento foi tramado para me ferrar. Então, por favor, não se preocupem. Já comecei a procurar os responsáveis por essa trama. Ele já havia enviado o apóstolo Rossadel para as fileiras dos vampiros. Enquanto seus agentes trabalhavam incansavelmente para coletar sujeira mais do que suficiente em Kim Han-seol e seus apoiadores para enterrá-los. Então, era apenas uma questão de tempo até que a reação lhes desse um tapa na cara. Se for esse o caso, então, a senhorita Kim Il-rin também não é esse tipo de pessoa. Eu também sei disso. Muito bem. Quando ele perguntou a Il-rin como o herói pouco antes deste incidente estourar, ela disse: eu deveria fazer isso em vez de outra pessoa. Para que não haja qualquer distorção dos fatos. Isso mostrou que ela acreditava nele. Foi que ela também se tornou vítima simplesmente por seguir a ordem à risca. Se não for explicado adequadamente, pode haver um grande golpe em nossa imagem pública. Kim Sae-jin formou um sorriso deliberadamente. Verdade ou não? Assuntos relacionados a impostos eram um tema sensível para o público em geral. Além disso, a situação estava agora no ponto em que várias notícias estavam escrevendo lixo total. Que ele estava explorando o ferreiro Orca. A senhorita Kim Il-rin chegou. Jo Han-sung rapidamente informou Sae-jin. Assim que Kim Il-rin chegou, todos os membros da sociedade, bem como seu think tank, se reuniram e começaram a discutir contramedidas de emergência. Mas era simplesmente impossível refutar todas as acusações lançadas em seu caminho. Durante o tempo em que viveu a vida dupla como humano Kim Sae-jin e o Orc ferreiro, ele não foi meticuloso em manter seus segredos o tempo todo. Houve momentos em que ele não prestou atenção. Como quando sua sociedade estava engatinhando. E esses bastardos estavam explorando isso.
E agora? Alguns funcionários presentes durante essa reunião, que não tinham ideia de que Saidin era o ferreiro Orc, acabaram dizendo que, embora tudo isso tenha sido um erro, algumas partes aqui e ali soaram como evasão fiscal para eles. Além disso, só depois de 3 horas passadas desde o breaking da notícia, a mídia fez algo que eles eram bem conhecidos a fazer de vez em quando. Eles assumiram que ele fraudou seus impostos e começaram a denunciar como tal. Vendo o número de comentários passar de 20.000, Saidin novamente percebeu a importância de sua sociedade. O monstro. Neste mundo. Seja como for. Com a situação atual como estava. Mesmo que exijam uma retratação dos veículos de comunicação, isso levaria uma figurativa para sempre para acontecer. Enquanto isso, as imagens públicas de Saidin e sua sociedade chegariam ao fundo do poço. Por isso, só havia um método que poderia resolver esse caos e reverter essa percepção negativa da mídia e seus artigos. Foi para revelar que Saidin era o ferreiro Orc. A única razão pela qual ele manteve a dupla identidade foi para evitar preventivamente que rumores e perguntas desnecessárias se espalhassem por aí. Afinal, o método que o Orc utilizava na confecção de armas não era algo que ele pudesse revelar ao público. Graças ao quão diferente era em comparação com outros ferreiros. E agora que as coisas haviam evoluído até aqui, seu raciocínio havia se tornado um tanto inútil. No momento em que ele confessar, havia uma chance de que a mídia e o público ficassem incrivelmente curiosos sobre que tipo de traço Saidin tinha. Certamente, haveria aqueles que iriam perguntar a ele sobre isso também. E então, ele também meio que se sentiu envergonhado com isso também. Embora ele não tivesse escolha a não ser manter suas circunstâncias em segredo. Outros poderiam pensar que ele era impertinente e arrogante ao jogar um jogo de engano como este. Por enquanto, esclareci minha posição, dizendo que não havia isso no meu relatório. Mas o caos já cresceu tanto e não vou lhe dar desculpas. Sinto muito. Kim Il-rin baixou a cabeça em uma expressão angustiada. Se foi por causa da ordem de cima ou não. Era verdade que ela investigou seus antecedentes. Afinal, está tudo bem. Tudo bem. Então, por favor, não se bata com isso. Por enquanto, não sobrou muita escolha. Sua cabeça doía demais para uma reunião como essa. E ele até sentia irritação borbulhando com todos aqueles relatos e comentários que apareciam em tempo real também. Por favor, chamem uma coletiva de imprensa. Em uma tarde clara. Inúmeros repórteres, câmeras e vans de notícias de emissoras de TV se aglomeraram em um jardim localizado dentro do terreno do monstro, designado como local para a coletiva de imprensa. À parte, esta conferência estava sendo transmitida ao vivo para o resto do país também. Será que ele realmente fraudou o imposto dele? Repórter desconhecido 1. Como tudo isso é complicado. Parece questionável. Mas acho que ele fez isso. Mas, mais do que isso, estou mais curioso sobre a relação entre o Orc Ferreiro e Kim Saidin. Repórter desconhecido 2. É. Eu também. O que fez o Orc usar alguém como Kim Saidin como seu intermediário? A ponto de despejar todos os seus ganhos para a sociedade. Mesmo. Repórter desconhecido 1.
Não sei. Quer dizer, sabemos que existe esse Orc ferreiro, mas não temos detalhes concretos sobre ele. Certo. Essa coisa de imposto preferencial foi concedido apenas por causa de sua participação no torneio aberto para ferreiros. Não. Então. Bem. Há muitos sussurros de que eles são na verdade meio-irmãos. Ou que o Orc é um escravo. Que ele é de espécies diferentes. Etc. Etc. Mas já que ele disse que tudo será revelado hoje, vamos dar uma olhada adequada. Vamos. Repórter desconhecido 2. Os repórteres estavam ocupados conversando entre si. Suas conversas cheias de curiosidade. Enquanto estavam ocupados assim, duas mulheres cavaleiros da Ordem dos Corvos apareceram, as duas que se suspeitava serem as que fizeram esses supostos relatórios. Os flashes das câmeras dispararam como loucos e perguntas foram lançadas em seu caminho. Mas as duas simplesmente disseram: já esclarecemos nossas posições. Então vá e imprima retratações primeiro, e se dirigiram para os assentos vazios na primeira fila preparados para eles. E assim, mais 20 minutos se passaram, restando apenas mais 5 antes do início da coletiva de imprensa. A tensão era bastante alta. Repórteres e equipes de câmera aguardavam com fôlego a chegada de Kim Sae-jin ao palco. Ele está chegando! Acionados pelo grito de uma pessoa desconhecida. Os flashes das câmeras dispararam mais uma vez e todas as câmeras se concentraram em um só lugar. Kim Sae-jin, vestido com um terno formal de negócios, andava como um supermodelo descolado, carregando um rosto duro. Ele ficou no palco preparado. E então, depois de soltar uma única tosse falsa, ele disse: sonegação fiscal. Embora tenha havido alguns mal-entendidos aqui, é categoricamente falso. Essa foi sua linha de abertura. Imediatamente, flashes de câmera explodiram e perguntas que soaram como rugidos de animais selvagens se espalharam por aí. Qual é o seu raciocínio para isso? Mas a Agência Nacional de Impostos tem a certeza de... Há rumores de que você listou a ajuda do Down para esmagar completamente essa alegação. Você não sente culpa alguma em sua consciência. Não poderia haver nada mais torturante do que isso em seus sentidos auditivos e visuais, que ficaram muito mais aguçados depois de sua evolução. Para o licantropo. Por favor. Acalme-se primeiro. Sae-jin fechou os olhos e gesticulou para os repórteres desacelerarem primeiro. E então, ele rapidamente aproveitou o pequeno intervalo entre o frenesi dos repórteres para continuar com suas palavras. Muitas pessoas estão curiosas sobre a identidade do ferreiro Orc. Ele apresentou um documento da bolsa carregada ao seu lado. Esta foi a relíquia do passado quando o ferreiro Orc fez sua estreia pela primeira vez, o formulário de inscrição para o torneio aberto para ferreiros, que lhe foi devolvido como prova de sua participação. Embora não houvesse impressões digitais, havia uma assinatura e o endereço de retorno escritos. Este é o formulário de inscrição do momento em que o Orc se inscreveu para participar do torneio aberto. Na época, quando o Orc estava guardando sua identidade ainda mais ferozmente em comparação com hoje. O endereço escrito nele mostra a agência dos Correios na província de Ganvon. Ignorando os flashes de câmera continuamente explodindo, ele então levantou o papel digitalizado que detalhava o início de todas as transações realizadas até agora. Você vai ver que o Orc nunca usou seu próprio nome.
Tudo foi feito comigo. Kim Sai-jin. Como procurador. Já que a complicação com o imposto preferencial decorre disso. Acho que o principal problema é com essa parte. Sim. Além disso, vejo que há um outro ponto que causou muita confusão, que o levou a levantar muitas questões sobre o assunto. Por que o ferreiro o acusaria eu? Kim Sai-jin. Como um procurador. Alguém que é órfão e não tem muita formação. Ele é realmente um escravo que simplesmente entrega todas as suas criações. Sai-jin soltou um longo suspiro. Para ser claro, ele não é escravo. Nem me nomeou como seu procurador. Os repórteres só então começaram a se lembrar daquela história irreal em suas cabeças. Aquela lenda urbana de Kim Sai-jin ser um e o mesmo que o ferreiro Orc. Todos acreditavam que, apesar de soar viável, aquela história era simplesmente absurda. Não. Era uma impossibilidade. Para produzir armas do calibre do Orc, não bastava dedicar-se a percorrer o caminho solitário dos ferreiros. Deixe-me esclarecer mais. Sai-jin respirou fundo e pesquisou os arredores. Ele viu os rostos das pessoas profundamente chocadas. Entre eles estavam Kim Yu-rin, Yi-rin e Zhou Ji-yuki. Era compreensível. Realmente. Já que Sai-jin não havia contado a verdade até agora. Eu sou o ferreiro Orc. Ele pensou que haveria explosões de flashes. No entanto, tudo estava tranquilo. Afinal, esses repórteres não tinham mais espaço para começar a tirar suas fotos. Notas do capítulo. Caso alguns de vocês leitores não estejam familiarizados com a mitologia nórdica, Grão é o nome da espada empunhada por Sigurd para matar o dragão. Fafnir. Jogo é um esporte coletivo coreano que combina aspectos de futebol de associação e vôlei.